Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a questão de coordenadas geográficas e também vamos aproveitar, já vamos entrar dentro da questão dos fusos horários. E é uma aula bem sucinta, eu até converso muito com os alunos e digo que é uma aula que quanto mais a gente tenta se aprofundar, mais complexo fica a forma de entender esse conteúdo. Então, é uma forma, quanto mais sucinto e quanto a linguagem mais simples utilizar dentro desse conteúdo de coordenadas e fusos horários, mais é fácil a compreensão do aluno. Então, pessoal, para a gente entender, para a gente começar a trabalhar, a gente tem que começar a entender o que é latitude e o que é longitude. Isso é um tema que também às vezes confunde. Tá? A latitude ela é verificada através da linha, tá? Da linha do Equador. A gente vai trabalhar a linha do Equador e meridiano de Greenwich. Isso serve tanto para a gente trabalhar com latitudes, quanto para a gente trabalhar com a questão também que é o caso das coordenadas geográficas, quanto também para trabalhar com a questão dos fusos horários. Então, a gente vai utilizar bastante isso. E também outras questões como as zonas de temperatura, a questão de estação de ano. Então, tudo a gente pode associar junto tanto ao meridiano quanto à linha do Equador, ou até mesmo os dois juntos de forma simultânea. Mas para a gente compreender o que é latitude, a gente tem que entender que a gente tem a Terra e ela está dividida num paralelo que se chama linha do Equador. Essa linha do Equador, todas a latitude, todos os graus que eu vou passar da linha do Equador para cima, eles vão ser uma latitude. E todos abaixo, eles vão ser outra latitude. A longitude, ela parte através da linha do meridiano de Greenwich, e ele parte do lado direito sendo um tipo de longitude e do lado esquerdo sendo outro tipo, sendo que o marco zero é o meridiano de Greenwich. E também aqui na latitude, sendo que o marco zero é a linha do Equador. Então, é muito simples. Aqui a gente pode ver que a latitude, ela segue essa corrente. Começa do zero na linha do Equador e subindo em sentido hemisfério norte, em sentido polo norte, a gente vai 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 graus. Cria um semicírculo de 90 graus. E também abaixo cria outro semicírculo de 90 graus. Tá? Já dentro da longitude, a gente vai criar círculos, no caso, de 180 graus para um lado e semicírculos também, no caso, só que eles vão contornar 180 graus de um lado e 180 graus do outro. Tá? Com isso, vai partir do meridiano de Greenwich, e a partir dali vai ter também de 15 em 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180, tá? Com isso, a gente tem aqui a longitude e a latitude. Latitude sempre na vertical e longitude sempre na horizontal. Certo? Muito simples de entender. Outra questão que a gente tem que entender também, e isso vale ficar frisando de vez em quando, que não é pertencente somente a esse conteúdo, mas pertence muito a mais para o movimento da Terra do que propriamente para esse conteúdo de coordenadas geográficas, é que o eixo da Terra ele é inclinado em 23 graus e meio. O que acontece? A Terra ela não gira reta, ela gira num ângulo de 23 graus e meio. Significa que a Terra ela está inclinada. Tá? Então aqui a gente tem os mapas. E aqui a gente
tem alguns pontos para a gente poder entender as coordenadas geográficas. Tá? Só a questão de coordenadas geográficas, a gente não está aqui para aprender como que deve ser feito o cálculo das coordenadas geográficas. Vocês não precisam aprender isso, tá? Não é a função aprender isso, porque realmente ninguém vai ficar, vou calcular qual coordenada geográfica dentro do mapa mundi eu vou pegar e vou calcular a coordenada geográfica minha dentro do mapa mundi, onde eu estou agora. Não tem necessidade. Hoje a gente tem a tecnologia na palma das nossas mãos e o que acontece? Com isso, eu jogo no Google, em questão de segundos eu sei exatamente a coordenada onde eu estou. Então, não há mais a necessidade de ficar calculando coordenada, principalmente aluno do ensino médio, ficar calculando coordenada geográfica. Isso não tem necessidade. Né? Como essa aula é mais direcionada para o ensino médio, com uma linguagem mais simples, não tem necessidade, tanto para o ensino médio quanto para o fundamental, não tem necessidade de vocês ficarem fazendo cálculo disso. Tá? Fuso horário. Pessoal, o fuso horário é muito mais simples ainda do que as coordenadas de entender. O fuso horário, ele parte através da linha da data, né, que é nosso meridiano de Greenwich, onde ele corta a cidade de Londres, tá? Então, a partir dali é um marco zero. O que significa esse marco zero, professor? Significa que ali, se for ali, vai ser sempre aquele horário fixo. O horário de Londres vai ser o horário padrão para o mundo. Tá? Digamos que se agora é meia-noite lá em Londres, tá? Se lá é meia-noite em Londres, no Brasil, ele vai ser o quê? Vai ser 3 horas a menos, tá? 3 horas a menos. Então, se é meia-noite, vai ser 11, 10, 9 horas da noite no Brasil, tá? Por quê? Porque ele vai pegando e cada também a distância é dividido em 12 horas para um lado e 12 horas para o outro. E cada grau desse que passa, cada escala, cada fuso, corresponde a um fuso horário, tá? Com isso, esses graus aqui que a gente vai passar vai corresponder a um fuso horário. Então, esse fuso horário, ele foi, na verdade, esse fuso horário era tudo muito confuso, cada um tinha um tipo de fuso horário, era cada um por si. Então, a partir de 1884, ele modificou isso. 25 países se reuniram nos Estados Unidos e, a partir dali, eles criaram um padrão. Tá? E com isso o mundo começou a adotar essa questão de fusos horários para facilitar realmente. Só que o fuso horário ele funciona, digamos, outro exemplo que eu posso dar no Brasil, se agora digamos, 3 horas da tarde no Brasil. Se é 3 horas da tarde aqui no Brasil, lá no Japão vai ser às 3 horas da manhã, porque correspondem a 3 horas, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, corresponde a 12 horas de diferença entre o Brasil e o Japão. Então, quando no Japão for a meia-noite do dia 31, que eles vão virar para meia-noite e 1, vão virar para o primeiro dia do ano, digamos que do próximo ano, de 1º de janeiro de 2022, no Brasil a gente vai estar celebrando ainda o horário do meio-dia. A gente vai estar celebrando a véspera, tá? A gente vai estar almoçando na véspera do Réveillon. Então, vai ter uma diferença de 12 horas. Tá? Eles estão à frente. Então, quer dizer que todos os países que estão do -3, em sentido -2, -1, no caso, indo para a direita, eles todos vão comemorar o Réveillon antes do que a região do Brasil.
tá? Então, além disso, pessoal, é bom só mostrar aqui no mapa que a gente tem alguns países que eles adotam os horários fracionados. O que são isso? São frações de tempo. Quase todos, eles adotam a questão de... bem dizer, todos adotam essa questão de fracionamento de 30 minutos. Tá? Então, há um fracionamento dizendo que há uma diferença de meia hora, não de uma hora, para tentar arrumar um equilíbrio entre a diferença de um fuso horário para o outro. Então, o Brasil, a gente tem 4 fusos horários. A partir de 2013, a gente teve essa mudança, que até então a gente só tinha 3. A gente tem os que pertencem à questão ali, as ilhas que contornam o nosso país, que é menos 2 horas. O horário de Brasília, que é o horário nosso principal do Brasil, que é menos 3 horas. E a gente tem aquele horário do Mato Grosso, da Amazônia, que é menos 4 horas, e uma parte da Amazônia e do Acre, que é menos 5 horas de diferença dentro do nosso fuso horário. Outra questão que a gente utiliza muito aqui no Brasil, pelo menos utilizou nesse último ano, a gente não adotou, nesse momento, foi a questão do horário de verão. O horário de verão foi muito aplicado, principalmente pela questão de empresas que, para redução principalmente do consumo de energia elétrica, e com o Brasil mudando toda aquela concepção, empresas trabalhando dia e noite, não mais só dentro de um horário, não teria mais sentido para manter esse horário de verão. Então, claro que tem alguns estudiosos que defendem desse horário de verão, mas, no meu ponto de vista, esse horário de verão, por aquele motivo da redução de energia elétrica, não seria mais viável, porque as empresas elas não param mais, as famílias mudaram o padrão. Não tem mais uma família fixa que o padrão de trabalho é das 7 da manhã às 5 da tarde, ou das 8 da manhã às 6 da tarde. Não tem mais isso. Horários diversificados. Então, com isso, não teria mais sentido de manter esse horário de verão. Curiosidade, né? Antes, antes de finalizar, a questão do AM/PM. Essa sigla ela significa antimeridiano e pós-meridiano, post-meridiano. Então, que significa antes e depois no caso do meio-dia. Né? Antes do meio-dia e pós-meio-dia. Então, pessoal, seria isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito simples de explicar. Se a gente tentar se aprofundar mais, no fim se torna mais complicado. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um abraço para vocês.